Atitudes basilares, nosso tema para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos focar hoje no capítulo 2, 2 Timóteo 2. E vamos lembrar, esta carta é uma carta que Paulo escreve da prisão em Roma, a sua segunda prisão em Roma e a última, porque quando ele escreve já está condenado à morte, aguardando a execução da sua pena. Escreve a Timóteo, seu companheiro, membro da sua equipe apostólica. Timóteo está trabalhando, foi enviado por Paulo, está trabalhando como pastor na igreja de Éfeso. Paulo está em Roma, Éfeso seria na região da Turquia hoje, e foi escrito por volta do ano 67, da prisão, numa prisão difícil e complicada, é que Paulo para escrever esta carta. E numa hora da sua vida tão chave, quando então pensamentos para Timóteo que são urgentes, são muito necessários, e que também são para nós, palavra de Deus, atitudes basilares para a minha vida e sua. Então vamos focar em 2 Timóteo 2, de 23 a 26, e antes, falando em atitudes basilares, vamos destacar um verso desta carta, que já temos visto, temos destacado antes, no capítulo 1, verso 7. Vamos dizer juntos este verso, 2 Timóteo 1, 7. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Então note o mas no meio, uma contraposição a um pensamento adverso. Deus de um lado não nos deu espírito de covardia, então, de força, coragem no Senhor, cuidado para não confundir isso com as colocações humanas aí, né, as suas bravuras humanas, bravatas. Mas, o que então que Deus nos dá? De poder, de amor e de equilíbrio. Isso está na minha vida, na sua, em todos os caminhos, dentro de casa, fora de casa, nos relacionamentos, daí por diante. Aliás, uma jovem garota e garoto, olha aí, uma qualidade boa para observar o dia que você começar a buscar alguém para a sua vida. Ter o poder de Deus nessa vida, não o poder humano. E o poder de Deus que manifesta com amor e equilíbrio. Cuidado, porque senão você vai viver o inferno. Enfim, nosso texto então agora, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 23 a 26. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos recebê-la com alegria, com o coração aberto mais uma vez, que ela nos leve mais e mais a sermos como o Senhor deseja que nós sejamos, amém? Vamos então ouvir a palavra. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Quero, desde já, dizer a você que nesta noite nós vamos ler um texto muito prático, a prática de vida. Mas nunca esqueçamos que essas coisas práticas aqui não é apenas algum moralismo, alguns princípios humanos de como andar bem. Vamos entender isto à luz do trabalho e a presença do Espírito Santo em nós, e quando nós pensamos em refletir, ensinar, passar a verdade de Deus aos outros. Então, uma obra de Deus em nós, uma obra de Deus nos outros. Esse texto tão prático de atitudes tem tudo a ver com o Evangelho. Não separe essas coisas práticas do Evangelho. Ouça mais uma vez. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão
e se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Esta é a palavra do Senhor. Alguns anos atrás, uma CPI do Senado, Comissão Parlamentar de Inquérito, e lá estavam os partidos representados e divididos pelas suas posições políticas e ideológicas. E naquele Senado, naqueles dias, estava presente nessa comissão, entre muitos outros, um chamado Lindenberg e outro chamado Caiado. Num dado momento, então, os dois começaram lá a debater. Comumente, eles ferem os princípios ali, que regulamentam os debates, e ao invés de um falar por vez, começa um falar com o outro, e debater, e até um nem ouve o outro, né, muitas vezes, cada um quer falar mais alto. Mas, enfim, lá estava o senhor Caiado, o senhor Lindenberg, então, exaltados, foram se exaltando. E eu me lembro até hoje que, num dado momento, a coisa ficou tão exaltada entre os dois, e os dois prontos ali para fazer algo mais do que usar a boca. E o Caiado, então, disse para o Lindenberg: vamos lá fora agora terminar esse negócio. E aí você já sabe o que é que ele estava pensando, não é? E aí tem a turma do deixa disso, aquela história de sempre. Isso lá no Senado. Quero crer em pessoas que não conhecem o Senhor nem o Evangelho, mas já vi algo parecido acontecer entre crentes. Já vi isto acontecer entre cônjuges, coisa parecida. Esse texto é muito prático, porque se nós entendemos o Evangelho, ele precisa descer de um mero encontrar e a igreja marcar ponto de vez em quando, e descer para o nosso modo de comportar e agir diante daquilo que é conflitante, é desafiador, é difícil. Aliás, esta palavra de Paulo aqui é primeiramente para aquilo que estava acontecendo na igreja de Éfeso, entre as pessoas em Éfeso. E Timóteo, como pastor, no meio daquilo ali, tentando lidar. Nós lemos já nos versos anteriores aqui alguns problemas que Paulo já revela que eram causas de debate, desvios doutrinários, trabalho de divisão da igreja em cima de ideias erradas, partidos então se formando dentro da igreja, e Timóteo ali, enviado por Paulo para colocar essa igreja num estado saudável. No verso 8 ele aponta, por exemplo, a questão da ressurreição. Ele prega Jesus Cristo ressuscitado, e aí já aponta que há algum problema com relação à doutrina da ressurreição de Jesus, e que estava trazendo problemas dentro da igreja. E ele avança aqui nesse capítulo, depois do verso 8, no verso 18, ele fala de Himeneu e Fileto, dois sujeitos lá na igreja, que pela indicação eram pessoas que tinham influência na igreja. Tinha ali uma ascensão, e uma ascendência, e eles influenciavam as pessoas, eram pessoas com habilidade de falar, ensinar, e eles ensinavam algo chamado, que Paulo aponta no verso 18, a ressurreição antecipada. Ela já aconteceu, a nossa ressurreição, entrando numa doutrina aí mais mística, enfim, desviando da verdade do Evangelho, como é que o Evangelho e a doutrina apostólica nos ensina. Então, ali estava na igreja problemas, erros, e que levava a esses conflitos difíceis entre as pessoas. E Paulo, então, está escrevendo Timóteo para lidar com isso primeiramente no âmbito da igreja. Veja que tristeza. Mas nunca pense que a igreja é um ambiente imune a uma ação maligna. Aliás, se tem um lugar que o diabo quer trabalhar e trazer problemas, é na igreja. E nós temos experiências tristes, até mesmo como do apóstolo Pedro, que quando Jesus Cristo diz que ele vai à cruz e morrer, no capítulo 16 de Mateus, Pedro acha que está fazendo uma grande coisa e intervém, que não vai acontecer isso de jeito nenhum, Cristo não vai morrer.
E o que o Jesus Cristo disse para Pedro, ele não disse, Pedro, afasta-se de mim. Sabe o que Jesus disse para Pedro, se lembra? Afasta de mim, Satanás. Naquela hora, Pedro foi usado pelo diabo. Uma palavra que parecia interessante, boa para Jesus, mas que, na verdade, era totalmente contrária ao plano de Deus que envolvia a morte de Jesus Cristo. Então, não se espante que essas coisas aconteçam na igreja, é lugar de maior luta pela verdade. E acontece fora, acontece na família, nas casas. Aí está a palavra de Paulo, então, muito prática para nós como crentes, membros da igreja e fora da igreja, em nossas vidas, por onde formos, um modo, então, de agir dirigido pelo Espírito Santo, com atitudes muito práticas, quando há, então, esse encontro difícil. Esse é um texto que fala sobre a exortação sábia. Nós exortarmos, isto é, quando há necessidade de nós intervirmos numa conversa, numa posição de alguém, porque a pessoa está indo na direção errada, e ela precisa ser exortada, onde surge certamente, então, a possibilidade de algum debate. Então, como ser sábio nessas situações, e que são muito comuns em nossa vida, não é mesmo? É o que acontece facilmente nos relacionamentos humanos, as nossas limitações, e nos nossos interesses muito pessoais, personalistas, pensando em nós mesmos, querendo ver as coisas só do nosso ângulo. Enfim, daí por diante, é muito comum o ser humano entrar nessa situação. Mas o crente, sempre atento, dirigido pelo Espírito Santo, deve, então, ser alguém que sempre intervém com uma exortação sábia. Não fique à parte, mas seja sábio no exortar. É perigoso, é sempre de consequências lamentáveis, a exortação que não é sábia, talvez com muita boa intenção, mas é feita de uma forma que causa problemas e não traz benefício nenhum. Então, precisamos aprender o caminho da exortação sábia. Exorte, meu irmão, minha irmã, sempre, mas exorte de forma sábia. Esta é a palavra do Senhor aqui, quando ela nos fala que nós precisamos disciplinar o debate. Quando vamos exortar, é porque a pessoa tem uma posição que nós lemos que não é correta, e por isso nós vamos nos manifestar, então, de forma contrária. E aí, então, sempre haverá um debate. Dificilmente não haverá o debate. Pode ser que não haja, a pessoa ali já reconheça, mas normalmente há o rebater. É preciso que você, que vai exortar, discipline o debate. Isto é, você assuma o controle. Você verifique que ele seja encaminhado da forma correta. A palavra de Paulo é: evite controvérsias tolas e inúteis. Evite controvérsias tolas e inúteis. Quando se entra num debate, num intercâmbio de ideias, quando você percebe que o outro lado está entrando em controvérsias tolas e inúteis, o que fazer? Paulo diz: evite. É hora de parar, porque o bom senso saiu pela janela e não vai frutificar nada ali. Então, você está no controle da situação e se disciplinando para você não cair também em colocações tolas e inúteis. Naquele desespero do momento, quem é que vai falar a coisa mais tola, mais inútil, ganha o debate. Esse é o pensamento, essa a tática. Fuja disto, evite controvérsias. O que são isso? O que é que Paulo está pensando aqui? Essa palavra, ela significa aquelas dissensões por especulações. Isto é, dissensão quando o posicionamento é em cima de coisas que não têm realmente um fundamento, não tem um nexo. E aí ele vai definir como tolas, coisas que são tolas, isto é, são ou levianas ou despreparadas, colocações que não têm um embasamento, a pessoa busca colocações que se chamam assim, que nascem da ignorância, e fala e joga tudo aquilo ali. Então, é coisa tola, e se caminha por aí. Então, é controvérsias tolas, você precisa evitar, não se desgastar com isto, porque foi desencaminhado o debate e a oportunidade de exortação. E ele fala mais: controvérsias tolas e inúteis. Isto é, inúteis no sentido que elas são desinformadas, são descabíveis. E há este recurso para debate, que é buscar qualquer coisa absurda,
contanto que isso aí borre tudo ali que está sendo falado, é um jeito de eu ganhar o debate. Então, as pessoas que entram por esse caminho, quando você está interagindo com elas, são pessoas que exigem de nós o evitar, o se afastar daquela conversa, dar um fim, não continuar. E mais, não entrar nisto. Essas especulações desorientadas, as argumentações insensatas, palavras que são colocadas ali que só bagunçam o ambiente e não vai caminhar para um aprendizado, para um conhecimento do que nós queremos atingir como servos de Deus. A polêmica pela polêmica, conhece pessoas assim? Pessoas que gostam de polemizar, estão sempre polemizando. Mas sabe o que eles querem, o prazer deles? Não é conhecer a verdade, eles querem sempre uma polêmica. Eles gostam da polêmica. A polêmica os atrai. E onde eles estão, eles criam polêmicas. Conheço crentes assim. A questão não é, vamos ajuntar, olha, essa palavra aqui, vamos pensar nela, vamos crescer juntos dela. Não, não. Eu vou colocar um negócio aqui meio contrário. Vou colocar um negócio aqui que agita o ambiente. E nós vamos ficar aqui debatendo. Gosta da polêmica. Pessoas que amam isto. Cuidado, você está se desgastando com alguém, uma conversa, que não tem nenhum objetivo, nenhuma razão, propósito de conhecer, chegar realmente ao entendimento. É simplesmente agitar o ambiente. Cuidado com isso. Nós precisamos tomar a direção do debate, discipliná-lo, estamos no controle. E se ele, então, desencaminha, não temos como controlar aquilo, evite. É melhor não entrar. As pessoas que têm um apego e é uma defesa, são defensivos, né? De forma ignorante, então eles se apegam a isto, não há quem os tire daquelas atitudes de ignorância fanática. Fecha-se para entender um raciocínio e entender a verdade. Ainda pouco tempo atrás, conversei com uma pessoa que abraçou certas ideias erradas, contrárias à Bíblia, e então em conflito. Então expliquei, havia uma série de concepções erradas ali que sem fundamento, e mostrei outro lado. Mas foi como se eu não tivesse falado nada, ela voltou a fazer as mesmas colocações que seriam absurdas, e eu já expus isto. Então a conversa não passou para um novo degrau. Voltou a estaca zero a fazer colocações que eu já mostrei, que não faz sentido, ela não ouviu nada que eu falei. Não teve interesse. A questão é, então, este apego, essas defesas que são ignorantes, são fanáticas, fechadas em si mesmo, e aí não tem ninguém que faça diferença. Pessoas com colocações onde o nexo está ausente. O nexo está ausente. E como é comum isso? Conversar com as pessoas e a conversa, ela muda de direção toda hora, nem começa-se uma tese, abandona a tese, não se termina aquela e joga uma outra no meio. Umas conversas, eu escuto as pessoas conversando, pensando em conversa de louco para mim, o que eles fazem nas rodinhas. Eu não consigo andar com, é difícil para mim, falta nexo. E faz, inclusive, contraposições que uma desdiz a outra, e eles fazem isso com muita calma, desde que consigam manter a conversa para frente e eles fiquem vivos da conversa, não caiam mortos. É preciso disciplinar o debate, é preciso disciplinar com muita calma. Cuidado com o argumento por orgulho. A questão da pessoa é que, se a tese dela, a posição dela for derrotada, isso atinge o orgulho dela. Então ela tem que vencer. Ela não está preocupada em conhecer a verdade. Se eu estou certo, muito bem, ótimo. Se eu não estou errado, se eu estou errado, eu vou mudar. Não. A questão é como eu me mantenho como aquele que está certo a qualquer custo para preservar aqui o meu orgulho. Pessoas que no debate abandonam a busca da verdade e a verdade como referência. A preocupação deles não é mais com a verdade. A preocupação é ganhar, é simplesmente prevalecer, seja o que for, com colocações erradas, não importa. Eu quero prevalecer.
Então é preciso disciplinar o debate. Isto é muito importante para pais, e tudo isso que nós colocamos aqui, Paulo aponta, pais lidando com filhos, como é necessário isto, na educação, no disciplinar. Quantas colocações são feitas rápidas, contrárias ao que os pais colocam. Os pais precisam disciplinar o debate com seus filhos, os atos corretivos, a exortação, porque senão os pais são arrastados para coisas absurdas. E eu vejo os pais em apuros com as colocações dos jovens, adolescentes, são espertos, não é verdade? Temos muitos deles aqui, são espertíssimos, e eles fazem uma colocação e os pais ficam vendidos. Eu vou fazer isso, você não vai fazer porque está errado. Mas você fez quando era da minha idade. O pai caiu da cadeira, não tem o que falar agora. É muito simples, não pode deixar o filho arrastar para essas colocações. Eu fiz, e porque eu fiz, eu sei que é errado, não presta, você não vai fazer. É simples, não pode deixar se arrastar. E apenas um exemplozinho aqui, poderia fazer muitos, onde os pais ficam vendidos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Uma vez, a minha esposa, lá na sua zona de adolescência, chegou, o pai dela com uma requisição assim, não sei o que era, talvez era um tênis, novo, alguma coisa. O pai disse, não, você já tem, não precisa outro. E ela veio com a resposta clássica dela, e todos nós que tivemos na adolescência. Qual é? Todo mundo na escola tem. Eu sou a única. Vê o que você está fazendo comigo? Você é o único pai que não dá um tênis. Então o pai dela disse, me nomeie 5 que tem esse tênis. 5. Ficou difícil. Era amiga só que tinha comprado. Todo mundo. Enfim, é um exemplo na área de educação. Mas é assim com doutrina. É assim com as verdades do Evangelho. É assim na igreja. Precisamos tomar cuidado com polêmica pela polêmica. Polêmicas que não estão realmente querendo conhecer a verdade do Evangelho, mas defender posições pessoais. Ao invés de encontrar com alguém que diz, ótimo, vamos avançar na palavra juntos. Não, eu vou pegar a palavra, achar que um negócio, que eu dou aqui uma girada, e o negócio esquenta. Ou talvez mesmo tenha convicções erradas. E não quer realmente ouvir nem o outro lado para considerar se está errado ou não. Então, disciplinar o debate. Há muito o que dizer sobre isto, mas que Deus aplique à sua vida esta sabedoria da exortação sábia que é disciplinar o debate. Paulo diz, evite quando a coisa é errada. E eu fiz algumas colocações aqui, uma paulada final e encerra, como eu falei sobre as colocações comuns da juventude, por exemplo, mas assim se aplica também à doutrina. Afirma-se aquilo que é correto e encerra o debate ali e deixa aquela palavra. Então você está no controle, você disciplinar o debate sempre. A exortação sábia é essa que disciplina o debate, e por isso ela é sempre aquela que foge do desequilíbrio, é aquela que evita o desequilíbrio. Não é arrastado para o desequilíbrio. Paulo diz, olha, esse negócio acaba o quê? No verso 23, 24, ele diz, acaba em brigas. E aí ele acrescenta, o servo do Senhor, ao servo do Senhor não convém brigar. E nós entendemos a força da palavra brigar aqui, nem vou entrar muito nisto. É quando, então, a exortação é colocada, o erro é confrontado, e aquilo caminha para uma situação, como eu já citei aqui, do Caiado Lindenberg. Vamos lá fora terminar o negócio. Você já viu isso? Os dois ficam exaltados, a jugular salta, e é uma hora quando, inclusive, nem há preocupação mais com o nexo, é todo mundo falando, inclusive fala ao mesmo tempo. É quando o descontrole emocional toma conta da exortação, do debate, então. É hora para não caminhar para o desequilíbrio emocional. A objetividade da ideia, dos argumentos, é perdida quando chega o desequilíbrio emocional. Uma vez eu estava aqui
numa das rádios de Bragança, tratando uma questão, na época nós tínhamos programa de rádio, e lá estavam 2 da mídia que atuavam ali, tempo integral na mídia. E aí, porque eu estava ali presente, surgiu um assunto ético, que um deles perguntou para mim, e eu falei, aí um comentou, quando aquele comentou, o outro rebateu o que ele comentou. Eu sentado, e os 2 se levantaram, e dali eles partiram como uma faísca. Os 2 pegaram fogo. E eu fiquei sentado vendo os 2 ali, num desequilíbrio total, e cada um falando, e mal um terminava, o outro entrava, onde o negócio era movido na adrenalina e não com os neurônios mais. E fiquei ali assistindo aquele espetáculo. A perda da objetividade. Qual é o ponto? Qual é o entendimento? O que é que estamos falando? Você ouviu? Nós estamos na direção correta? Estamos nos mantendo na questão? Ou estamos aqui falando em cima dos nervos e não do entendimento? E aí surgem muitos ataques pessoais. Existe, no estudo da lógica, os argumentos, recursos de debate que são usados, né, formas equivocadas de se usar para se ganhar debates. Os debatedores estudam muito isso. Uma tem um nome até em latim, ad hominem. É quando há um debate, uma das partes abandona o assunto e o ponto em debate e passa a atacar a pessoa daquele com quem ele está debatendo. E não tem nada a ver a verdade com a pessoa. Não tem nada a ver. Um lá estava dizendo uma vez, eu discordo do aborto, tirar uma vida humana, e o interlocutor naquele debate, o outro disse que, quem é você para falar isso? Você fuma, você bebe. Não tem nada a ver com aborto. E também se ele fuma ou bebe, isso não altera do debate do aborto pelo sim ou pelo não. Ou não. Ele pode ser um ladrão de banco. Se ele está se posicionando contra o aborto, mesmo que seja um ladrão de banco, esse não é o ponto do debate. Ad hominem, você ataca a pessoa e não a questão envolvida. É o desequilíbrio que acontece e os subterfúgios que são adotados. Se desconsidera a questão. É preciso, então, quando nós lidamos com um erro em relação à palavra de Deus, quando nós estamos tentando comunicar a alguém a palavra do Senhor, as verdades, a visão de vida, segundo a palavra do Senhor, o Evangelho, a salvação em Cristo Jesus, nós precisamos verificar que nós disciplinamos o debate e nunca entremos num desequilíbrio. E se nós percebemos que entrou o desequilíbrio, não adianta prosseguir. Não é com briga que se avança a verdade do Senhor. É com luta ferrenha, muitas vezes no sentido de ser o quê? Ser perseverante, ser afirmativo, mas não com situações e ambientes onde é um mero ataque e o chamado bate-boca que nós conhecemos tão bem. Quando nós estamos tratando nas questões entre irmãos da igreja, eu com o irmão da igreja, a mesma forma. Quando estamos lecionando as verdades das Escrituras dentro do âmbito da igreja, da mesma forma, onde sempre há oportunidade da participação de outros opinando, precisamos então disciplinar sempre o debate e evitar o equilíbrio. Ao lidar com ideias erradas dentro da própria igreja, da mesma forma. Então aí está o caminho da exortação sábia que deve marcar o crente em Cristo Jesus nos seus relacionamentos com as questões que são de natureza exortativa. Então, qual é o caminho? Paulo diz que nós devemos dialogar sempre para a edificação. Devemos buscar o dialogar para a edificação. Ele fala aqui de criarmos um ambiente, conquanto que esteja em nós criarmos um ambiente de interação, de exortação, onde haja o diálogo, porque o diálogo é que produz edificação. O diálogo, o que é o diálogo? O diálogo vamos contrapor ao monólogo. Monólogo é diferente do diálogo. Monólogo é um só. Então, aquele negócio que só um fala.
O diálogo é: eu falo, você me ouve. Maridos e mulheres, maridos e esposas, escutem isso. Você fala e eu escuto. Eu escuto. Depois que você terminou e eu escutei, aí eu falo. E você agora? Você falou, não falou? Então agora você escuta. Mas isso tudo, lembrem, num debate disciplinado. É sem desequilíbrio. Porque até que ele desequilibrou, aí ele começa a falar, ele não vai parar nunca mais, ele vai ganhar no tempo. Ele vai esgotar tudo. Por que você vai embora? Não é assim. Comece e termine. E ouça o outro. Esse é o diálogo. O monólogo, só eu falo. Nessa casa ninguém mais fala, só eu. E na igreja a mesma coisa. Daí por diante. Enfim, o diálogo com edificação. O diálogo é que produz edificação. O que ele diz aqui? No verso 24. Então o servo do Senhor deve ser amável, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão. Ele deve corrigir. Não é que ele não deve. Ele deve corrigir, mas com mansidão. A palavra amável e paciente, essas palavras aqui, fala sobre o quê? Muito podemos dizer, mas prática, de forma muito prática. Meu irmão, minha irmã, respeito em todo o tempo. Por mais que discordemos, não nos dá o direito de abandonarmos o respeito pelo outro. Marido e mulher, escute isto. Faça um voto no seu coração de você nunca se dar liberdade de, numa palavra, num gesto, desrespeitar o seu cônjuge. Você pode discordar e dialogar, e esgotar o assunto, e às vezes surgem algumas coisas mais complicadas, mas nunca com o direito de desrespeitar. Há uma diferença. Quando o desrespeito for permitido, o casamento já está na lata de lixo. Porque o outro já não é mais do que, pelo menos plenamente, uma pessoa mais para mim. Toda vez que eu me dou direito de desrespeito, é que eu já vejo o outro como alguém menos do que uma pessoa. Há certas coisas que fazemos talvez com os animais, se bem que hoje em dia tratam mais melhor o animal do que o cônjuge, mas podemos fazer, mas não podemos fazer com o cônjuge, do ponto de vista bíblico. Não podemos. Respeito em todo o tempo. Ouvir e ser ouvido. Ouvir e ser ouvido. Na igreja precisamos disso. Estamos trabalhando no ministério, liderança, surgem propostas, visões diferentes. Ouvir e ser ouvido, sempre no respeito. E aí, amável e paciente. Aí é que nós somos testados muitas vezes. Ser paciente. Precisamos respeitar o estágio em que o interlocutor está. Quando comunicamos o evangelho a alguém e você percebe que a pessoa está numa compreensão muito rasa, você já tem um entendimento maior, e assim também em outros assuntos. Precisamos ter paciência. Você nota que a pessoa precisa ainda adquirir mais entendimento. Ele está ainda no estágio, e você olha para trás muitas vezes, você vai acabar se lembrando, eu também já estive nesse estágio. E alguém foi paciente comigo. Não me deu uma cacetada. Pacientemente foi trabalhando comigo. Entendendo, ele ainda não chegou lá. Ele precisa ser trabalhado. Nós queremos já num minuto resolver e ficar tudo pronto. E nós vamos ser amáveis e pacientes, diz aqui. E ele diz mais, então, a correção deve ser feita com mansidão. Correção com mansidão. É muito comum as pessoas errarem e não terem uma exortação sábia. De que forma? Elas têm a exortação correta. A palavra delas é correta, a posição delas é correta. Mas elas apresentam a sua posição de forma errada. É preciso ter a palavra certa do modo certo. Corrigir com mansidão.
Só corrigir não é suficiente. Não é ainda bíblico. É preciso corrigir com mansidão. A correção tem que ser firme, tem que ser clara. Educação de filhos, por exemplo, uma correção firme e clara, sim, mas não com a violência, mas com mansidão. Há um jeito de fazer as coisas. Palavra certa, do modo certo. Quantos males são causados, até com boa intenção, quando se leva uma palavra certa, mas do modo errado, e o diabo ganha o dia ali. Porque aí o diabo pega a palavra certa e a ofusca, levantando o fato de que o modo foi errado. Essa é algo que nós enfrentamos de forma muito comum, por exemplo, no caso de disciplina de igreja, quando um irmão, uma irmã, um membro da igreja está falhando diante daquilo que é ser membro da igreja. E aí precisamos trabalhar um cuidado tremendo para disciplinar, corrigir de um modo que o diabo não inverta as coisas. Porque o coração errado, o coração que está se afastando da igreja, já deu espaço para o maligno. E vai vir, o maligno vai usar e vai ver com uma colocação. Porque a igreja nem foi não sei o quê. A pessoa, por exemplo, está afastada da igreja há 300 anos, ela sabe que tem que estar aqui, ela sabe que está errada, aí a igreja fala uma vez, a igreja vai lá, fala, chega um dia que a igreja está numa ação mais drástica, porque essa igreja não tem apoio, não está com a gente. Depois a gente precisa fechar o ciclo muito cuidado, porque estão contaminados, e aí eles vão dizer que a igreja faltou com isso, a igreja faltou com isso. Ele não diz, olha, que coisa, né? Eu dei trabalho para a igreja, eu sou uma pessoa que merece, né? Eu era crente, eu dei igreja, eu sei que estou falhando, puxa, estou trabalhando para a igreja aí, não, ninguém está lá ajudando, no trabalho, complicando a vida dele. Não. Ninguém foi falar comigo. A igreja não presta. Então, quando o diabo entra, é a miséria. Temos que tomar cuidado. É preciso, então, palavra certa, no modo certo, porque senão o diabo usa, e o que você colocou como verdadeiro passa a ser combatido, e você fica vendido. Enfim, esse diálogo para edificação. E aí que ele vai dizer, é preciso ser apto para ensinar. Eu e você, meu irmão, precisamos a crescer nessa aptidão do ensino da verdade, em todos os lugares que andarmos, seja dentro de casa, seja na igreja, fora da igreja. Nós representamos a verdade do Evangelho e isso se manifesta em todo tipo de círculo da vida. E ali sempre há necessidade da exortação. Aprendemos a ensinar as pessoas, a apontá-las o caminho correto. Precisamos ter aquele reconhecimento, as pessoas reconhecerem em nós a postura e o preparo, a nossa palavra ter peso, nossa colocação ter peso, porque as pessoas reconhecem em nós uma postura e um preparo adequado. Aptos para ensinar, não despreparados para ensinar. Enfim, diálogo com edificação. A grande lição para nós é esta. Nosso alvo é sempre ganhar o argumento, porque nós estamos falando a verdade, ela precisa prevalecer, queremos que ela prevaleça, então queremos ganhar o argumento, não para o nosso próprio orgulho, ego, eu quero ficar por cima, não, porque eu quero ver a verdade do Evangelho prevalecer, então eu quero ganhar o argumento, mas quero também ganhar o meu interlocutor. Eu não quero nunca ganhar o argumento e perder o interlocutor. Venci, pronto. Mas fiz de um jeito aqui que humilhei o camarada, deixei ele na pior, atropelei ele. Ele saiu daqui sem palavras para me dizer mais nada. Mas não vai querer nunca mais ouvir do Evangelho também. Ganhei o argumento e perdi o interlocutor. Há um equilíbrio aí
sensível, claro, a linha é tênue, mas sempre ganhar o argumento, o interlocutor. Queremos trazer as pessoas à verdade, e não simplesmente prevalecer. Vencemos. Exortação sábia. Que Deus nos encha desta capacidade de exortar sabiamente. Enfim, a questão então é concentrar na verdade. Concentrar-se sempre na verdade. Paulo diz, nós fazemos essas correções todas na esperança que Deus lhe conceda, conceda ao outro, ao nosso interlocutor, que Deus lhe conceda arrependimento, conceda a eles, verso 25, 26, conceda a ele o que mais? Conhecimento da verdade. Esse é o ponto. Aí está o nosso grande alvo e objetivo. Nunca esqueçamos disso. Não é uma questão de fazer o nosso orgulho prevalecer. Viu? Eu estou certo, eu sempre mostrei para ele que a minha religião, minha fé é certa. Não é isso. Nós queremos que a verdade do Senhor brilhe na educação dos nossos filhos, no relacionamento com o nosso cônjuge, no relacionamento do trabalho, na conversa com aquele que não conhece a Cristo, estamos querendo compartilhar com ele a verdade do Evangelho, no tratar das questões dentro da igreja, com pessoas, inclusive, muitas vezes com pensamento errado. Nós queremos sempre concentrar na verdade, a verdade do Evangelho do Senhor, e ver que ela, então, venha a ser vencedora nas vidas, e que as vidas possam chegar a isto. A esperança, nós temos a esperança, sempre agimos, exortamos na esperança que Deus há de conceder o arrependimento, o conhecimento da verdade. E aqui arrependimento é uma palavra que para muitos de nós já é uma palavra muito conhecida e familiar. Nós temos visto aos domingos pela manhã, Atos capítulo 2, e quando o povo ali pergunta a Pedro e os discípulos, o que faremos diante da confrontação que eles recebem do sermão de Pedro? Pedro responde com a palavra, arrependam-se, arrependam-se. E aqui é a mesma palavra, já conhecemos, metanoia, metanoia. A esperança é que Deus lhe conceda metanoia, essa transformação, arrependimento no sentido de transformação, não arrependimento no sentido de mera lamúria, mas de mudança de coração. Há uma diferença, e conhecemos já o sentido da palavra metanoia, a ideia da conversão, como você faz uma meia volta, está dirigindo o carro, estou no caminho errado, direção errada, você faz aquela meia volta. Então isso é conversão. Quando então a pessoa tem um encontro com a verdade de Cristo e ele faz esta conversão, ele se converte, ele ia numa direção guiado pelos pensamentos do mundo, o seu orgulho, e agora então encontrando com Cristo crucificado, uma morte na cruz, começa uma nova vida agora para o Senhor, conforme a vontade do Senhor, guiado pela palavra de Deus, muda completamente, é a transformação. Então, na esperança de que Deus lhe conceda a metanoia, a conversão, o arrependimento. Então veja bem, que não é uma questão de ganhar a discussão, esse não é o ponto. Nós queremos ganhar a discussão. Não é esse o grande objetivo. Nós queremos levar a pessoa a uma experiência que fica até além do mero entender do argumento. Quantas vezes nós até conseguimos, por exemplo, falando com o incrédulo, passar para ele e ele entender o que é o Evangelho. Mas isso ainda não é a obra completa. É preciso que esse entendimento não seja mesmo uma ascensão, apenas um entendimento aqui, entendi intelectualmente, mas que leve ele a uma contrição de dar a meia volta. Assim é também com a educação de filhos. Nós queremos ver na correção o filho, a filha, o quê? Dando a meia volta, passando pela metanoia. Eles iam numa direção, e eles entenderam, mas no entendimento de contrição, quebrantamento, que eles voltam para cá. A correção física, que hoje é tão reprimida, proibida, claro que ela precisa ser muito bem entendida, se for usada, ser aplicada com muito critério, mas a ideia da correção física não é o pai descarregar
a impaciência, que ele não aguenta mais essa criança. Isso não é, ele vai fazer besteira na correção física. Era uma forma de, essa é usada para quebrar ali aquele orgulho, a resistência. Se a correção física não produz arrependimento, por exemplo, ela foi mal aplicada, há uma porção de problemas aí. Precisa levar quebrantamento. Quando o filho, então, e a filha reconhecem que estão erradas. É assim com o incrédulo, assim é com toda forma de exortação, se é que ela é sábia. Então, é mais do que entender o argumento, é chegar ao arrependimento. E lembremos que por detrás há forças terríveis. Aí está a pessoa no caminho errado, no pensamento errado. Isso podemos falar em diversos ambientes onde circulamos. Ele vai dizendo no verso 26, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Meu irmão, não se esqueça, na exortação, seja sábio. Você está lidando com a pessoa, sim. Você está lidando com a ação do diabo na vida das pessoas, que as escravizam aqui, a armadilha. Elas precisam escapar da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazer a verdade. É uma batalha espiritual. Não se esqueça isso no seu lar, no lidar com os filhos. O erro, o diabo atua em todos os corações, em todos os lugares. Estamos numa batalha espiritual quando estamos exortando, precisamos ser sábios. E aí é que vem a grande palavra dele no verso anterior. Deus lhe conceda arrependimento e o conhecimento da verdade. Meu irmão, em toda exortação, não se esqueça. Nós somos apenas instrumentos na mão do Senhor. Quem pode transformar e trazer alguém para se alinhar com a verdade de Deus é o Espírito Santo. Não pense que é você. O meu melhor argumento é que eu dou uma derrotada nesse camarada. Você pode abater o orgulho dele, ele perdeu o argumento. E ele nunca mais falar com você até. Você não ganhou nada. Por isso, que é muito mais do que ele entender, é muito mais do que a discussão. Nós queremos ver a transformação de Deus chegando ao coração do nosso cônjuge, ao coração dos nossos filhos, ao colega de trabalho, ao nosso parente, amigo que não conhece a Cristo. Quando nós trabalhamos com as exortações dentro da comunhão da igreja, se há o erro, mesmo dentro da igreja, o erro não é fruto do trabalho do Espírito Santo. Então é fruto de quem? Nós queremos a transformação de Deus, porque só Ele pode transformar o coração que em algum momento foi aprisionado pelo diabo. Enfim, o caminho da exortação sábia. Nós haveremos de viver uma vida muito mais frutífera, muito mais agradável, se aprendermos o caminho da exortação sábia. Quantos lares, lares que conhecem o Senhor, quantos casamentos conhecem o Senhor e são como aquele mendigo comendo restos de um restaurante, quando eles têm o acesso a um banquete que Deus preparou no Evangelho. E lá em casa o ambiente é o ambiente de um mendigo, quando eles poderiam viver um banquete. Porque num lar, então, de crentes, nunca há posições de entendimento diferentes. Não, nós somos limitados. Surgem. Mas como nós exortamos um ao outro, como nós tratamos a divergência de ideias, buscando os dois, conhecer qual é a verdade do Senhor para nós ali. E a forma que nós nos comportamos, disciplinando, evitando o desequilíbrio, dialogando para edificação. Não para ver quem vence aqui, quem é que sabe mais que todo mundo, quem é que é o chefão. Não, buscando a vontade do Senhor para todos, querendo a transformação do Senhor na família, no casamento, na disciplina, na igreja e daí por diante. Como é melhor essa vida? Abençoado aquele que domina, aprende a exortação sábia. Que Deus possa fazer assim conosco sempre. E sermos fortes, então, no testemunho, na palavra. Na nossa igreja. E onde o Senhor nos levar. E nas nossas casas. E seremos canais de bênção. Confiando no Senhor, que
que pode transformar e usar a nossa simples palavra. Ele transforma. Vamos orar?